pessoal, então voltamos aqui com o nosso vídeo. Estávamos falando então do imposto indireto. É aquele em que o contribuinte, de fato, não é o mesmo que o direto. O exemplo clássico é o ICMS. É falsa a ideia de que o comerciante é sempre quem paga esse imposto. Em geral, ele simplesmente recebe do consumidor e recolhe ao Estado o imposto que está embutido no preço da mercadoria vendida. Exemplos: ICMS, IPI e ISS. No caso, a gente está falando do imposto indireto. Então, o imposto indireto é aquele que comumente a gente paga, tá? Quando a gente vai comprar um chocolate, quando a gente vai comprar uma água, quando a gente vai comprar uma roupa. O imposto indireto, nós não pagamos só pelo imposto, nós pagamos o produto, né, e o preço do imposto embutido. O imposto regressivo. O tributo regressivo em relação à renda do contribuinte, quando a proporção entre o imposto a pagar e a renda decresce com o aumento do nível de renda, ou seja, não considera o poder aquisitivo nem a capacidade econômica do contribuinte. A regressividade é uma característica dos impostos indiretos, como aqueles que incidem sobre o consumo, onde as alíquotas dos impostos são as mesmas para todos os indivíduos, independentemente dos níveis de renda individual. Então, no caso do imposto regressivo, é que conforme a renda vai aumentando, o imposto pago vai diminuindo, tá? Então, a regressividade é uma característica dos impostos indiretos, como aqueles que incidem sobre o consumo, onde as alíquotas de impostos são as mesmas para todos os indivíduos, independentemente dos níveis de renda individual. Crimes contra a ordem tributária. Então, são considerados crimes contra a ordem tributária os crimes de sonegação fiscal, contrabando e descaminho e contrafação e pirataria. Então, sonegação fiscal é um crime tributário definido pela Lei nº 4.729 de 1965, que ocorre após o fato gerador do tributo. Corresponde a uma ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a informação que deveria ser prestada à autoridade tributária, com a intenção de eximir-se do pagamento de tributos. Bom, então a gente sabe, né, que conforme nós vamos aí tendo patrimônios, ganhando dinheiro e tudo mais, nós vamos pagando tributos em relação a isso tudo, tá? Então, até por isso existe a Receita Federal, que a Receita Federal vai observar se o que você está declarando, né, no imposto de renda, por exemplo, é o que está realmente constando ali na sua conta bancária, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas, por não quererem pagar impostos, acabam sonegando. Isso é o quê? Se utilizando de formas de adulterar ali e esconder o dinheiro que elas têm, tá? E isso é uma forma que as pessoas encontram para não pagar tributos. E a sonegação fiscal, ela é crime, tá? Então, ela é considerada crime. Você querer esconder um dinheiro que você tem para não pagar imposto é crime, tá? Então, é um tipo de crime que é contra a ordem tributária. Outra forma de crime contra a ordem tributária é o contrabando e descaminho. O contrabando é o comércio internacional de mercadorias proibidas por lei. É o caso de drogas, armas, medicamentos e outros produtos que sejam ilícitos. Já o descaminho consiste em não pagar total ou parcialmente as obrigações ou impostos devidos pela entrada e saída de mercadorias do país, ou pelo consumo daquelas permitidas por lei. Tanto o contrabando quanto o descaminho são crimes contra a administração pública, previstos no artigo 334 do Código Penal.
Então, outra forma que nós temos também de crimes contra a ordem tributária é o contrabando e o descaminho, tá? O contrabando, no caso, é a entrada de mercadorias que são proibidas no país, tá? E o descaminho, por sua vez, consiste em não pagar ali o valor total ou nada do valor de um produto que que entrou no país ou um produto que saiu do país. Contrafação e pirataria. O termo contrafação é considerado pela doutrina e jurisprudência como sinônimo de reprodução não autorizada ou falsificação, comumente aplicado aos crimes contra a fé pública previsto no título X do Código Penal brasileiro. E, na sequência, passando a ser estendido aos crimes contra a propriedade intelectual. O termo pirataria, copiado da atividade dos corsários que começaram a agir sem a devida licença do Estado após o fim das guerras europeias durante o Renascimento, serve para definir a ideia de reprodução não autorizada ou abusiva, a cópia, característica própria das violações dos direitos protegidos pela propriedade intelectual, basicamente atingindo o direito autoral e a propriedade industrial. A pirataria é crime, ou seja, é a reprodução de um objeto original para fins de comércio sem a autorização do detentor de sua propriedade. Funções sociais do imposto. Ao falar da distribuição de riqueza, quase sempre deturpada, não podemos resumi-la apenas em políticas assistencialistas, muito menos em previsões caóticas relacionadas a Marx. Na verdade, o tema está ligado ao bem-estar e justiça social. Nesse caso, podemos citar a participação do Estado em legislar com o fim de incentivar a fomentação industrial e econômica de